forte e claro. Ouvindo, presidente. Oi, Cacique, tudo bem, querido? A Marinha, beijo grande. Saudades, viu? Saudades Sequestraram num dia e soltaram no outro, deixaram ele só de cueca. Vocês continuam me ouvindo? Sim. Então, é alguma coisa do Zoom. Ana, eu preciso saber de você. Você vai falar em nome do distrito? Vou falar em nome do distrito e os certificados já estão com o Tácito. Ok, então, Tácito, por favor, minimiza o som, tira o som dos presentes, por favor, para a gente dar início à reunião. Presidente. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, visitantes. Eu vejo aqui que temos visitantes. Eu peço que vocês registrem no chat do Zoom a sua presença com o nome, quem é rotariano no clube, a função que exerce esse período, quem é ex-governador ou governador, registre também a presença dizendo qual é o distrito, qual o período que foi ou é governador. E aqueles que estão aqui, muito bem-vindo, como eu vi ainda agora a manifestação da Liz, eu acho que da Lia, do Rotary Glória, né? E aqueles que não são rotarianos, que estão presentes nessa reunião a convite de quem? Então, por favor, eu peço que vocês registrem no chat. O papá? O governador está sem som. Presidente, aciona o seu microfone, Presidente, por favor. Isso, desculpa. Presidente Creton. Não fui eu, não. Foi aqui sozinho que eu... Bom, então, Tácito, por favor, coloque os presentes o toque do nosso sino e a nossa bandeira, por favor. Obrigado, querido. Peço à companheira Amália, que deu o brado do nosso Rotary Tijuca Bom para Valer. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior. Mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom para valer. Obrigado, Amália. Obrigado, nada, querido, nada. Hoje nossa reunião tem um motivo muito especial, que é a entrada da nossa companheira Elisena Ribeiro Chaves de Carvalho e também a palestra da Jussara Xavier. Então, iniciamos os nossos trabalhos com a posse da companheira Elisena, que pelo nosso rito, eu peço que uma breve apresentação do seu padrinho, Joper Padrão, e depois a leitura pela companheira secretária Zélia do termo de posse. E, em seguida, a nova associada Elisena fará também a leitura do seu compromisso rotário. Por favor, Joper Padrão. Presidente Creton, eu apresento com muita alegria e satisfação
A novata veterana, associada do Rotary Clube da Tijuca agora, Elisana Chaves Ribeiro. Elisana é uma pessoa de longa tradição no rotarismo, especialmente no distrito 4.570, hoje 4.571, onde no Rotary Glória teve uma trajetória de realizações. Tenho a alegria de poder dizer e me dirigir a ela como presidente do Rotary Glória, porque foi presidente no período 2001-2002, com quem plantamos 2 grandes palmeiras no terreno da APA em São Cristóvão, atendendo ao pedido que fiz de plantar árvores. O Rotary Glória não fez por menos, ao invés de mandar 2 mudas de ipê, mandou 2 palmeiras com guindaste para serem plantadas, que eram palmeiras. E Elisana teve passagem pela Associação Patrulha Jovem do Rio de Janeiro, a APAR, e ao lado de seu esposo, saudoso esposo, José Lino de Carvalho, perfilou em Rotary, mantendo sua trajetória com independência de Lino, mas sempre a seu lado. Essa ilustre companheira que chega ao nosso clube, e agora como acadêmica da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, cuja posse formal acontecerá no próximo dia 5 de novembro, junto com os companheiros Bem-vindo, Isaura, que estão aqui presentes, Zélia Guerra, enfim, vários de nossos companheiros que perfilam nesta academia. Seja bem-vinda, companheira Elisana, tenho muito orgulho de você ter aceito o meu convite, o convite do Rotary de Tijuca, para estar conosco, somando ao Bom para Valer, que a partir de hoje fica melhor ainda. Muito obrigado. Companheira Zélia. Alô? Me ouvindo agora? Sim. Bem-vinda. A companheira Elise está tentando falar, só que está com o fone fechado. Mas não é para ela falar agora. Ok. Primeiro é a Zélia. Termo de posse, Elisana, muito bem-vinda ao clube. Ao 28º dia do mês de outubro do ano de 2020, às 12h45, perante o plenário virtual do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, Rio de Janeiro, em sua reunião virtual semanal, o presidente Gustavo Creton deu posse a Elisana Ribeiro Chaves de Carvalho, na condição de associada representativa na classificação Direito Advocacia Civil, sendo seu padrinho o companheiro Joper Padrão do Espírito Santo. Cumprindo o que está escrito no Estatuto e nas normas do Rotary Internacional, bem como a decisão assumida pelo Conselho Diretor, com posterior homologação pela rede social e Assembleia dos Associados do Clube, eu, Zélia Guerra de Oliveira Costa, secretária para constar, lavrei o presente termo que vai assinado pelo presidente, por mim, secretária, pela empossada e pelo seu padrinho, Joper Padrão. Obrigado. Esse é um compromisso que a formalização de assinaturas, evidente, ela ocorrerá em posterior. Quero agora passar a palavra a Ana Lúcia como representante no distrito do DQA. Presidente, só um minuto. Antes da Ana, eu acho que Oi. nós temos o nosso reconhecimento da posse da Elisana. Você fala o compromisso rotário dela? Não, o compromisso e o diploma também. Você quer passar? Não, para mim, eu acho que não interfere, mas pode colocar o compromisso dela. Deixa eu mudar a ordem, então, só um minuto. Não, sem problema algum, querido. Não, deixa eu mudar a ordem aqui do que a Ana vai falar. Só um minutinho. Pode passar a palavra, por favor. Pode. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Creton, boa tarde, companheiros e convidados. Na tribuna virtual Ana Lúcia da Silva Teixeira, associada representativa do Rotary Clube Rio de Janeiro Rio Comprido, ocupando a classificação
diretora de protocolo, ocupando diretora de protocolo desta unidade rotária, membro da equipe de protocolo do SER e coordenadora de DQA da área Rio de Janeiro Norte 3. Eu gostaria de estar aqui parabenizando ao companheiro governador Joper Padrão por mais este convite, né, de posse da companheira Elisena. E gostaria de dizer o seguinte, antes de também agradecer a companheira Elisena por estar vindo somar ao Rotary Club Tijuca. Diante de nós, temos um desafio. Diante de todos, uma missão. Servir ao próximo é a maior delas. Pois nossa vida não deve ser marcada por prêmios, aplausos, mas por uma causa e oportunidade de prestar serviços à comunidade. Essa é a nossa missão, Elisena, e você, como já uma grande prestadora de bens ao próximo, sabe melhor do que ninguém e não poderia deixar de ser com um padrinho que vê tanto bem ao próximo como o nosso companheiro e governador Joper Padrão. Muito obrigada e seja bem-vindo, somando sempre ao Rotary Club Tijuca. Parabéns. Obrigado, Ana. Nada. Agora, o diploma, Tássio, na verdade, os dois, né? O nosso e o do distrito. Presidente? Ok. Elisena, esse é o teu certificado virtual. Também será enviado por Zap, por e-mail. E o físico também dependerá dos desdobramentos da pandemia. Vai chegar em suas mãos, ou pelo correio, ou gostaria muito eu de entregar pessoalmente. Estou vendo um J aparecendo aqui na minha tela. Pode também, o Tácito, eu acho que existe um certificado do distrito, você pode apresentá-los? Isso. Aí é da governadora Cassima e do governador Henrique, presidente do DQA do distrito. Quero agora... E esse é o diploma do padrinho, presidente. Ótimo. Isso, show. Ao querido governador, companheiro Joper Padrão. Muito bom. Isso mesmo. Eu lembro que o Sérgio fazia bem isso no período passado. Por falar em período, eu quero aqui me desculpar com os presentes, porque eu pulei uma parte que deveria iniciar também a nossa reunião. Então, dizer que o nosso período 2020-2021, o Rotary tem como lema: o Rotary abre oportunidades. E o nosso presidente de Rotary Internacional é o companheiro Roger Knack, do Rotary Club Erzum Lauenburg Moulin. A nossa governadora do distrito é a Cassima Timone Góes Campanha, e eu, Gustavo Creton, aqui do presidente do Rotary da Tijuca. Feito essa breve correção, eu quero pedir à companheira Elisena que faça a leitura do seu compromisso rotário. Tem em mãos, companheira?
Abriu o microfone dela que está fechado. O microfone dela está fechado. Companheira Elisena, seu microfone está fechado. Abriu agora? Abriu. Ok. Talvez eu tenha mais de Rotary do que de navegação aqui. Vocês vão descobrir já, já. Meu compromisso. Neste momento em que me torno rotariana, declaro estar perfeitamente ciente de pleno acordo com os objetivos e regulamentos de Rotary, os quais prometo honrar e cumprir. Assumo ainda o compromisso de ajudar a desenvolver o companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir, de promover o reconhecimento do mérito de toda ocupação útil, de contribuir de todas as formas ao meu alcance para a melhoria da comunidade, de trabalhar pela aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a consolidação das boas relações da cooperação e a paz entre as nações. Ao lado dos companheiros e companheiras que estarei encontrando em todos os clubes de Rotary pelo mundo, prometo, enfim, tudo fazer para tornar o lema dar de si antes de pensar em si, ser prática comum, irradiando paz e amor no coração de cada pessoa e mostrando o Rotary abre oportunidades. E eu assim prometo. Obrigado, parabéns. Bem-vinda, companheira Elisena. Será com certeza, já é, né? Com certeza, uma grande aquisição para o Rotary da Tijuca. Eu não sei se o seu padrinho combinou contigo a colocação do nosso distintivo, mas... Eu digo a ele que pode improvisar. E eu vou agradecer, tem essa palavrinha para eu agradecer a vocês pelo privilégio de estar aqui com esse grupo, com esse querido clube, que é bom para valer, não é, Amália? Quanto ao Concordo com você plenamente. Já tem. Jope, se não combinamos, eu estou com o PIN aqui. Isso, colocá-lo, por favor, companheira Elisena. Pronto. Vamos botar... Perfeito. Pronto. Sim. Perfeito. Volto orgulhosamente a assumir um voto que jamais tirei, mesmo quando estive tão nervosa quanto ao vivo, viu, gente? Padrinho Jope. E agora eu quero agradecer ao presidente Gustavo, muito especialmente ao meu padrinho Jope e esses companheiros de grande caminhada. Mas eu acho que todas as vezes que a gente dá um passo daqui para ali, a gente está inovando, a gente está começando. E eu serei com vocês aí uma caloura. Estarei aqui sempre com o meu carinho, sempre o amor que eu devotei ao Glória, eu o transfiro inteiro para vocês, porque não tem sentido mais, né? Então, aquele amor que eu tinha, vocês podem acreditar que foi isso que eu fazia. Jope, lembra-se dos nossos, quando éramos ainda presidentes águias, a gente agora pode revirar o nosso baú de lembranças, né? E retirar de lá que a humanidade é a nossa missão, continuamos com essa. E Jope tem sido para nós, rotarianos, para mim, especialmente, um exemplo, um fanal, porque ele é um exemplo de dedicação. Quando alguns de nós desanimavam, Jope estava sempre em pé, nada derrubou esta águia, né? Então, eu agradeço a vocês pelo privilégio de estar. Eu fiquei feliz porque recebi o primeiro convite do Rotary. E aí, mais uma lição que eu aprendi sobre DQA. A gente tem que ir primeiro. Então, você tem que se antecipar. Porque alguns me convidaram, até seria uma imodéstia isso, mas eu já tinha a minha palavra com o governador e com esse clube querido. Então, muito obrigada, vocês contem comigo, e o que eu puder fazer, estarei com vocês, estarei entre nós agora. Muito obrigada mesmo a todos vocês. E é uma emoção saber que, sem Lino, muitos anos, a gente, por Rotary, eu entrei por ele, né? Mas eu já acho que era rotariana desde os 14 anos, mas isso é uma outra história, e eu deixo um beijo para vocês.
Obrigado, Elisena. Nós sentimos a sua emoção nessas palavras, o nervosismo de colocar o distintivo. Isso é humano também, isso é Rotary. Muito obrigado. Quero agora dar se eu não estiver esquecendo mais nada de novo, reforçar o pedido aos presentes que façam o seu registro no chat. E vamos dar a sequência da nossa reunião, partindo para a segunda parte da nossa reunião, dessa reunião que também é festiva, porque é muito importante sempre o crescimento em Rotary, de ampliação dos companheiros do clube. E agora eu quero fazer a apresentação da nossa palestrante de hoje, que é Jussara Xavier, que nos falará sobre o tema Pessoas deficientes são eficientes. Eu tenho certeza disso também. Quem é a Jussara Xavier? Pedagoga, orientadora educacional formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em testes e medidas pela Fundação Carlos Chagas, São Paulo, pós-graduada em Administração de Recursos Humanos pelo ICEP, Rio de Janeiro, e especialista em Gestão de Pessoas pela Firjan Senai. Profissional da área de recursos humanos há quase 40 anos, diversificou sua trajetória, capitalizando larga experiência em gestão e motivação de pessoas, implantação de T&D em diversos segmentos, lançamentos de campanhas motivacionais, planejamento estratégico, também da RS Consultoria e Assessoria. Há 16 anos à frente da Multivendas Consultoria especializada na orientação e preparação das empresas, das pessoas com deficiência, PID, e reabilitação pelo INSS, no mundo do trabalho, com naturalidade e dignidade. Essa é a apresentação da nossa palestrante, que foi indicação da nossa companheira Zélia Guerra. Eu passo agora a palavra à nossa querida Jussara e que ela interaja com o companheiro Tácito na apresentação dos slides. Muito obrigada, Jussara, bem-vindo. A palavra é sua. Boa tarde. Eu sou a Jussara Xavier. Todo mundo me ouve bem? O som tá bom? Para mim, dá uma falhada no som. Está meio arrastado, mas ele dá uma arrastada, mas... deu uma engasgadinha. Vamos seguir. Está oscilando um pouco. Vamos seguir. Então, vamos ver se falhou porque eu parei, ou se está falhando mesmo, vocês me sinalizem, por gentileza. Tá? Então, eu sou a Jussara Xavier, eu queria agradecer primeiramente a Deus por nós estarmos aqui, agradecer a Zélia, que fez o contato comigo, procurando saber da minha atuação nesse segmento da inclusão, e a você, Gustavo Creton, que prontamente atendeu a sugestão dela, e estamos aqui. Né? Então, gratidão é uma carta de amor que a gente envia para o universo. A pessoa vai estar passando os slides? Sim, posso iniciar? Pode. Se tiver slide, pode passar. Seguindo. Pessoas com deficiência são efetivamente eficientes, competentes. Eu ficar afirmando isso, né, eu estaria tentando convencer que não é o propósito. Essas pessoas que aparecem na imagem são pessoas
que já participaram de processo seletivo conosco ou já houve qualquer tipo de relacionamento e a gente caminha no mercado de trabalho e são pessoas efetivamente competentes. Pode seguir? E pessoas com deficiência são pessoas como nós. Pode passar o próximo. Então, a questão está no nosso olhar. Para onde a gente está olhando? Porque se a gente só olhar para a diferença, se a gente só olhar para a deficiência, a gente não vai enxergar a competência. Então, é preciso que a gente foque na nossa lupa. Se ao olharmos para uma pessoa, seja ela cadeirante, cega, surda, com falta de um braço, de uma perna, de um pé, ou uma deficiência intelectual ou mental, se eu olhar para a deficiência, eu não vou enxergar a competência. E, nesse momento, eu tenho falado muito para os grupos onde eu atuo sobre o olhar The Voice, né? Onde aquelas cadeiras no The Voice ficam de costas e eles ouvem a pessoa cantar. A gente não sabe se a pessoa é bonita, se é feia, se é magra, se é alta, se é baixa, qual é a cor da pele, qual é o gênero da pessoa, e as cadeiras se voltam pela competência vocal, pela música bem entoada, né, pelos trejeitos que a pessoa faz, os movimentos, né, a modulação da voz. Então, é pela competência vocal que aquelas cadeiras giram. Então, eu proponho que a gente faça esse exercício, né, de um olhar The Voice, sem se preocupar com a aparência, sem se preocupar com o que a gente está vendo e valorizando a pessoa. Seguindo. Nós estamos num tempo de mudança. Uma mudança grande, uma mudança brusca, né? Uma mudança que mudou o mundo, mas o olhar para a pessoa com deficiência também é uma mudança. A legislação ela é de 24 de julho de 1991. Fez 29 anos. Né? Então, é uma legislação recente, ela foi criada nessa data, 10 anos depois ela foi promulgada. Então, eu poderia compartilhar com vocês que, na minha experiência, essa legislação vem sendo cumprida e fiscalizada há mais ou menos uns 15 anos. Então, o nosso olhar é que mudou. Pode prosseguir. E o que significa mudança para você? Será que mudança é só aquela coisa desagradável que a gente está vivendo agora, né? Diante da situação que o mundo passa? Ou mudança é algo diferente? Seguindo. E quando a gente teme a mudança, né? Então, não tenha medo da mudança. O novo assusta. Até a notícia de um apartamento novo, a entrega das chaves é legal, mas a gente começa a ficar meio assustado porque a gente não domina, não conhece a vizinhança, não sabe do que temos nos arredores, né? Então, não tenha medo da mudança. Ela assusta, mas pode ser a chave daquela porta que você tanto almeja abrir. Seguindo. No caso das pessoas com deficiência, a mudança é cultural, porque as pessoas com deficiência continuaram nas suas condições. Tá? Continuam cadeirantes, continuam cegas, surdas, com uma certa dificuldade intelectual, com uma certa dificuldade mental. Né? Então, o que precisa mudar nós precisamos acender a luz na nossa cabeça, no nosso olhar, para que a gente consiga enxergar que aquelas pessoas que, à luz da legislação da época, eram vistas como incapazes, hoje elas são aptas. Então, o que muda é o valor. O que muda é o meu olhar, né? Do reconhecimento que eu tenho por aquela pessoa que tem uma limitação, independente de qual seja a limitação dela. Aquela pessoa que estava na inércia e que hoje desejamos a atitude dela. E veja bem, a legislação, antes da lei de cotas, que é a lei que eu citei de 29 anos, via essas pessoas como inválidas. E olha só, não era uma coisa ruim, não era um absurdo, era uma medida protetiva, para que pelo menos
aquelas pessoas que, como o olhar era um olhar de incapacidade, que aquelas pessoas, na sua incapacidade, elas pudessem ter alguma garantia, né? Então, isso mudou. Seguindo. O que é necessário é que a gente dê importância ao reconhecimento das pessoas com deficiência. Pessoas transformam negócios, né? A gente mistura cimento com água, vira massa e a gente começa uma construção. A gente mistura ingredientes de uma receita de bolo e no final tem um pão, tem um bolo ou tem um salgado. Então, nós, pessoas, transformamos negócios, mas reconhecimento transforma pessoas. E o que eu posso relatar para esse grupo é que tudo que essas pessoas querem é serem reconhecidas na sua capacidade. Elas sempre me dizem, Jussara, tudo que eu quero é ser útil, eu quero ser produtivo, até porque são. Só que como o nosso olhar vê a falta, porque semanticamente falando, deficiência, falta eficiência. Sim, falta a eficiência visual, falta uma eficiência ao ouvir, falta eficiência ao caminhar, né? Falta eficiência ao ficar de pé, mas isso não invalida a capacidade dessa pessoa. Seguindo. E para que nós tenhamos esse olhar, tá? É preciso que a gente diga não ao preconceito. E em relação ao preconceito, a questão não é o preconceito. A questão é que nós não admitimos que somos preconceituosos. E por não admitirmos que somos preconceituosos, a gente não cuida dessa nossa dificuldade de lidar com o preconceito. No caso das pessoas com deficiência, especificamente sobre esse assunto, né? Mas tem pessoas que, por exemplo, não vestem marrom, né? Em hipótese alguma. Então, é difícil para essa pessoa lidar com a cor marrom. Então, dizer não ao preconceito, né, é se exercitar para lidar com essas situações diferentes, independente de quais sejam elas, para que essas pessoas possam estar incluídas. A gente fala muito em acessibilidade, e quando a gente fala em acessibilidade, a gente pensa na rampa, a gente pensa no piso tátil, a gente pensa em libras, a gente pensa no elevador sonoro, a gente pensa no braille, a gente pensa no sinal luminoso, a gente pensa numa cadeira de rodas, a gente pensa em muletas, a gente pensa em bengalas, em próteses, né? Mas a acessibilidade é dar acesso. Acessibilidade é permitir que o outro chegue. Acessibilidade é um abraço. Eu vou propor que a gente faça uma rápida reflexão. Se em alguma vez na vida de cada um de nós, a gente foi cheio de alegria para dar um abraço em alguém e a pessoa do outro lado ficou com seus braços desarriados. E vamos fazer o exercício contrário, né? Se alguém veio para nos abraçar e eu me mantive com os meus braços arriados. Porque o abraço é o maior sinal de acessibilidade. No abraço, eu estou indo ao seu encontro e eu estou lhe recebendo, eu estou lhe acolhendo. Então, acessibilidade é um abraço. Acessibilidade é acolher. Então, quando eu acolho, quando eu, pessoa, acolho o outro, independente de quem seja o outro, eu estou permitindo a total acessibilidade. Seguindo. A maior deficiência é a falta de coragem para lutar, né? Porque como a gente tem a dificuldade, a gente acha que aquela pessoa não vai produzir, a gente não consegue olhar porque ela tem uma aparência assim, ou assado, dependendo de qual seja a deficiência daquela pessoa, né? Então, essa nossa falta de coragem de lutar para conseguir lidar com essa causa é que é a nossa maior deficiência, né? Então, a gente temos aí o exemplo de 2 muletas, onde a gente sai correndo, né? O cérebro humano
sai correndo porque ele não consegue administrar essa situação, e aí a deficiência é nossa, e aí a gente acha que aquela pessoa, por ter uma deficiência, por ser uma pessoa com deficiência, ela não vai dar cabo, ela não será capaz de fazer o que seja. Em frente. Então, qual é o nosso papel, né? De seres humanos, de um grupo como Rotary, que tem como o sangue que corre na veia, a solidariedade, o bem ao próximo, né? Qual é o nosso papel, né? O nosso papel na sociedade, diante das pessoas com deficiência, requer uma característica fundamental. A gente precisa ser aprendiz da vida. A gente precisa aprender com essas pessoas. A gente precisa se dar o direito, né, de aprender com essas pessoas que, de certa forma, e que não é por maldade, a gente acha que ela não tem nada para nos ensinar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um novo olhar. A gente precisa treinar uma nova visão para com essas pessoas. Isso é uma postura educacional. Esse olhar a gente não aprende fazendo nenhum exercício, não tem nenhuma técnica, né? Hoje que a gente vive no mundo digital, não tem mundo digital que fará com que tenhamos um olhar diferente para essas pessoas. E esse olhar diferente, podemos seguir, não é um olhar de piedade, não é um olhar de pena, tá? Nós precisamos ser humildes e reconhecer, sabe, que a humildade é uma pessoa grande que trata todas as outras como se fossem maiores. Então, é necessário, diante de uma situação diferente, que a gente seja capaz de dar um passo atrás, reconhecer que a gente não sabe lidar, que a gente desconhece e que a gente precisa aprender. E aí, se a gente consegue fazer isso, a gente consegue o papel fundamental da mudança, que é a aceitação. Na hora que a gente aceita, que a gente admite. E a aceitação é o início da transformação. É o início da gente conseguir olhar diferente. Em frente. É preciso ter coragem. Agir de forma diferente não é para qualquer um, né? A gente opta pela estrada da vida, que é essa estrada aí onde todos caminham, onde a grande maioria vai aonde todo mundo vai, né? São poucos, ou quase nenhuns, né, que têm coragem, que assumem o desafio de poder agir diferente com os outros, porque é preciso ter coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença. Então, a nossa postura, o nosso olhar diante dessas pessoas, que de fato elas são eficientes e competentes, eu não tenho a menor dúvida. Até aproveito para dizer que às segundas-feiras, às 20 horas, eu estou ao vivo no Instagram e cada segunda é uma pessoa com deficiência que está lá contando a sua história, identificando a sua deficiência, se ela foi de nascença, congênita, se foi adquirida, seja por qual motivo, por uma doença, um acidente, e conta como é a sua vida. E é através desses relatos, né, e desses anos que eu me dedico a essa causa, que eu tenho certeza absoluta que essas pessoas são competentes. Seguindo. E aí, eu pediria para voltar dá para voltar, não para esse anterior, é uma pergunta. Não volta? É voltando. Voltando. Não, então deixa. Eu vou deixar, a gente pode ir então lá para seguindo. Pode ir. E aí? Então, eu deixo como um dever de casa, né, que a gente reflita. Se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado? Né? Se tiver psicólogos no grupo, com todo respeito,
se colocar no lugar do outro não é tarefa fácil, porque o lugar é do outro. Então, eu fico imaginando, né, o que a outra pessoa está sentindo e a gente nunca vai sentir o que ela sente. Mas, se a gente trouxer para si, né, porque cada um de nós somos seres únicos, cada um de nós sentimos de maneiras totalmente diferentes as mesmas situações. Se nós assistirmos um filme, algumas pessoas vão adorar, outras vão se queixar, não sei por que me convidaram para isso, outras vão achar indiferente e outras vão querer compartilhar e assistir inúmeras outras vezes. Então, o estímulo é o mesmo e a reação é diferente. Então, que a gente faça essa reflexão. Se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado? E que a gente se permita fazer um exercício de olhar com todo o respeito, com toda a dignidade, mas para a pessoa, independente se ela está numa cadeira de rodas, independente se ela precisa de uma muleta para se apoiar, independente se ela precisa de um aparelho no ouvido para nos ouvir melhor, ou até que a gente fale com calma e diante dela para que ela possa fazer a leitura labial. Então, essa é a minha proposta. Era uma proposta de provocação, de reflexão, né? E fico aberta para ouvir todas as perguntas e aquelas que conseguir responder, e alguns comentários, e aí a gente pode seguir. Para finalizar. Então, a melhor maneira de ser feliz é contribuir com a felicidade do outro. Eu imagino a felicidade de vocês, integrantes do Rotary. Seguindo. Eu sou grata a Deus por todas as flores que Ele tem semeado em meu caminho e por todas as borboletas que tem feito pousada na minha vida. Seguindo. E aí é só uma ideia, né? Do trabalho que a Motivendas, eu estou à frente, a gente realiza, é essa conversa, é essa temática que a gente tenta sensibilizar, conscientizar as empresas e, do mesmo lado, as pessoas com deficiência, para que elas possam ir preparadas com dignidade para o mercado de trabalho e para que possam ser acolhidas com dignidade nos diferentes locais onde elas são selecionadas e contratadas. Seguindo. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse momento, propondo essa pequena reflexão de um exercício do nosso olhar diante dessas pessoas que estiveram à margem durante muito tempo e que estão ocupando o seu lugar no espaço. Obrigada, Zélia, mais uma vez. Obrigada, Gustavo, e obrigada a todos vocês. Obrigado. Nós que agradecemos, Jussara, pela provocação, pela lembrança, pelo puxão de orelha. Eu sinto isso que devemos ter como cidadão esse procedimento. Vivemos muito com uma questão de inclusão que é muito debatida, e ela não precisa e não deve ser só da boca para fora, né? Ela realmente deve acontecer. Eu fico muito feliz, obviamente que eu não sou da área de educação, então eu tenho, às vezes, algumas dúvidas, mas eu fico muito feliz quando crianças com, eu chamo de necessidades especiais, você talvez possa me corrigir mais à frente, que interagem com alunos de qualquer segmento, qualquer série nas escolas. Eu acho que todos ganhamos muito com isso. Ganham as crianças, ganham essas pessoas especiais. Eu tenho na família pessoas que são muito competentes e que também tiveram, agora não muito a gente ouve falar, mas na época eram uma tia e madrinha minha,
irmã do meu pai, teve poliomielite, então, mas foi super competente. Ela, professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrada, doutorada, viajada por vários países do mundo sozinha, então não tem barreiras, de fato. E como eu citei agora a questão das crianças, eu acho muito interessante o procedimento de incluirmos as crianças nessa nova vivência. Porque eu já ouvi de um palestrante, não vou me recordar aonde, que ele, quando bem jovem, né, criança mesmo, interagia muito com idosos. E aí ele ficava mais sensível ao tratamento. Então, é diferente. Então, quando você inclui, e eu acho fantástico isso nas crianças, quando você inclui as crianças nesse novo mundo, nessa nova situação, estamos incentivando, estamos preparando os cidadãos, os adultos, de mais adiante, de interagir, de estar vivendo, de estar sentindo de maneira diferente. Aí mais inclusão, como você bem nos apontou. Agora, isso é um ponto de vista meu, você pode, por favor, considerar. E aí eu quero ampliar, fazer mais uma pergunta, fazer mais um toque, que quando você falou da questão do abraço, sim, é bem desagradável quando você vai interagir com a pessoa, dá um abraço e ela fica ali igual estátua. Mas eu já tive também o desprazer de ser invadido na minha privacidade, vamos colocar assim, por pessoas que eu não queria mais do que cumprimentar educadamente dando a mão. E a pessoa queria, parece um polvo cheio de braços querendo me abraçar. Então, eu também me senti invadido nisso. Então, essas duas minhas colocações. Por favor, quem quiser interagir com a palestrante, levante a mão para fazer perguntas que o companheiro Tácito está anotando a ordem. Então, as minhas colocações eram essas. Tá? Gustavo, obrigada pelas suas colocações, obrigada aí, algumas pessoas estão se manifestando satisfeitas com a abordagem, e assim, eu não vou te corrigir quando você falou de pessoas com necessidades especiais, é uma questão de atualização, né? Assim como já está chegando a internet 5G, eu sou de uma época que era primário, ginásio, depois foi primeiro grau, segundo grau, né? Ensino fundamental, ensino médio, clássico, científico, curso novo. Então, olha só, a educação é a medialização da nomenclatura, né? A mais recente, que eu não consigo entender muito bem, que era CA, né? E o primeiro grau com 8 séries. E aí não muda tudo, são 9 anos, aí junta o CA 1 mais 8, por enquanto acho que dá 9 na matemática, né? Então mudou tudo para de CA mais 8 séries ficar igual a 9 anos, mas é a nomenclatura de hoje. Então, na evolução com as pessoas com deficiência, aconteceu muita coisa. Isso mesmo. Primeiro eram pessoas portadoras de deficiência, tá? Depois evoluiu para portadores de necessidades especiais, né? E as pessoas com deficiência solicitavam muito a retirada desse portador com a justificativa de que eles não portam nada, tá? Porta-óculos, porta-malas, certo? Então, era uma discussão semântica, mas acolhido pela Convenção da ONU de 2009 e pela Lei Brasileira de Inclusão de 2015, a terminologia é pessoa com deficiência. Tá? Eles são pessoas. Assim como são pessoas da pele da cor X, pessoas do gênero A, B, C, Y, Z, pessoas poliglotas, pessoas que só falam português como eu. Então, a deficiência, ela não é um defeito.
E uma coisa para esclarecer, deficiência não é doença, é diferente. Doença é uma coisa, deficiência é outra. Então, a deficiência é uma característica daquela pessoa. É uma pessoa que não tem a mão esquerda. É a pessoa que não enxerga, tem baixa visão, né? Que é a perda de lateralidade, não é que tenha grau forte. Então, é uma característica. Tá? Então, elas são pessoas com deficiência. E quanto à questão do abraço, Gustavo, eu pensei, eu não fui além, né, na sua situação. Isso foi um aprendizado de uma palestra que eu ouvi de um médico do trabalho e auditor fiscal do Ministério do Trabalho, e que ele fez essa alusão ao abraço, né? E que, por analogia, eu entendi e percebi que era interessante a gente falar, porque o abraço é a permissão, né? E você já disse que a pessoa que ele foi lhe abraçar foi meio espaçosa. Eu estou falando de um abraço, né? Onde você se permite abraçar alguém e você permite que o outro te abrace. Isso é acessibilidade. Se você não gostou, se você sentiu como invasivo, você não estava dando acesso àquela pessoa. Tá? Então, é no sentido do acesso, é só para a gente não achar, é porque a acessibilidade ela é da pessoa e não da estrutura. Às vezes a gente tem um prédio com rampa bacana, elevador panorâmico, só que as pessoas que estão ali não aceitam, não acolhem as pessoas com deficiência. Tá? Então, é para dizer que a acessibilidade vai além da preocupação com a estrutura, tá? Do prédio. Porque se tiver toda a estrutura que a legislação prevê para cumprir os quesitos da acessibilidade, mas se a gente não aceitar, a gente vai deixar o Gustavo, a Jussara, a Zélia, o Joper ali sentadinho no canto, bonitinho, mas não vai permitir que ele faça parte, ou que ela faça parte. É nesse sentido. Mas foi muito legal, porque eu vou ficar com essa informação que o abraço pode ser invasivo, sim. E aí cabe a gente dar ou não acessibilidade. Tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário? Então, eu estou aqui, vamos ver se eu consigo. Pedir a Gabriela, por favor, que possa fazer a sua intervenção. Boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo. Eu sou a professora Gabriela, advogada, trabalhei durante os meus 5 anos de faculdade na Defensoria Pública, no núcleo de mulheres vítimas de violência, gente com necessidades especiais e idoso. Então, eu vi uma mudança muito grande. Na época, há 15 anos atrás, não tinha o estatuto que tem hoje para proteção às pessoas com necessidades especiais, e tinha muito conflito, muita confusão. Gabriela, só um minutinho, por favor. Eu não estou lhe ouvindo com nitidez. Eu não sei se você está usando aquele fio. O seu som está um pouco baixo, Gabriela. Se você tiver a condição de aumentar um pouquinho, ele tá nítido, mas está baixo. Agora vocês me ouvem? Tá. Eu acho que agora está melhor. Está melhor, eu também ouvi melhor. Tá bom. Então, com a nova lei, do direito, ela é relativamente nova, eles eram muito enquadrados entre o absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. E agora eles saíram totalmente do absolutamente incapaz e alguns ainda ficaram no relativamente incapaz, alguns casos, mas poucos. O que a senhora acha sobre isso? Olha só, Gabriela, eu não tenho formação técnica, porque essa seara ela é médica, tá? O que eu posso informar que uma pessoa ela é
declarada e atestada como deficiente quando a situação dela é permanente, não se modifica mais. Alguém só recebe um laudo de pessoa com deficiência quando aquela situação não vai se modificar. Provavelmente, ela poderá até se agravar, né? Se não fizer uma fisioterapia, se não usar o aparelho auditivo, vai exigir mais dos ouvidos, né? Eu confesso para você, eu desconheço essa expressão relativamente incapaz. A gente não é relativamente incapaz, tá? Eu desconheço a expressão. Eu vou levar como dever de casa, tá? E vou procurar me informar e prometo que retorno de alguma forma e vocês podem me seguir, podem buscar os meus contatos, eu estou totalmente disponível, tá? A pessoa é incapaz para subir escada, entendeu? O que existe, tá? E é uma nomenclatura da aposentadoria, porque, olha só, quem define a deficiência é o INSS, por conta dos benefícios, né? Por invalidez. Tanto que uma pessoa, quando sofre uma doença, um acidente, ela tem aquele período do auxílio-doença, que é enquanto a situação dela não está definida. Esta pessoa, ela só se tornará uma pessoa inválida na hora que aquela condição dela não se modificar mais. Tá? Mas o que eu estou passando são informações, né, de reuniões, de palestras que eu participo. Eu não sou a profissional competente, né, dessa área que é tão específica, que é a área médica. Okay. Um termo jurídico, está no Código Civil, entendeu? É uma definição de quem é absolutamente incapaz e relativamente capaz. Por exemplo, absolutamente incapaz é quem tem menor de 16 anos. É isso, entendeu? Aí tem efeitos jurídicos para essa pessoa. Olha só, Gabriela, eu não ouvi a sua explicação, eu só ouvi o jurídico. É um termo jurídico. Os absolutamente incapazes são, por exemplo, as pessoas com... É o Código Civil que fala. São as pessoas menores de 16 anos. Os relativamente incapazes tem a ver com o que ela vai poder fazer com os bens dela, com a vida civil dela, entendeu? Então, isso aí tem a ver com a vida civil dela. E a nova lei da deficiência, a nova lei das pessoas portadoras de deficiência, as pessoas com deficiência, ela mudou esses artigos do Código Civil. É isso que eu estou tentando lhe explicar. Mas tudo bem, sem problemas. É tudo um ramo jurídico. Olha, de novo, né? Eu vou procurar verificar, tá? Eu não posso, assim, como leiga que sou, minha área é educação, sou pedagoga, a Lei Brasileira de Inclusão, ela não pode alterar o Código Civil. Tá? E olha só, a Lei Brasileira de Inclusão, pelo pouco que eu entendi que você falou da incapacidade na vida civil, a gente está falando de interdição de alguém de poder fazer isso. Eu acho que é outra coisa, tá? É uma outra seara. A gente está falando da capacidade laborativa, que a Constituição de 88 já prevê. Tá? A Constituição de 88 já prevê toda pessoa que tenha capacidade, se ela tiver deficiência e for reabilitada pelo INSS, ela, desde que ela tenha capacidade laborativa. Então, essa é a questão, né, da inclusão em termos do mercado de trabalho. Mas eu vou verificar sobre esse aspecto. Tá? Se você depois até puder me passar qual é o artigo, né, pelo meu desconhecimento técnico da área jurídica, eu vou correr atrás. Eu não sei se vocês sabem, a OAB Rio de Janeiro
ela tem uma comissão de defesa da pessoa com deficiência, tá? E eu participo, às vezes, de algumas reuniões com eles. O presidente dessa comissão atualmente é o Dr. Caio Souza. Então, eu vou procurar obter informações e me comprometo a passá-las depois, mas fiquem à vontade de me procurar. Companheira Ok. Zélia Guerra, por favor. Obrigado, Gabriela. Obrigado pela resposta, doutor Jussara. Então, Tácito, depois da Zélia temos quantos inscritos? Duas pessoas inscritas. Tá. Eu acho que a gente fecha com esses dois, tá? Tá ok. Obrigado. Obrigada, né, pela palestra, eu adorei. Uma dúvida que eu tenho, que a gente fala muito em incluir, né, perceber, aceitar o profissional, né, acatar a sua deficiência, aceitá-la. A gente faz sempre esse trabalho, mas a empresa em si, quando contrata, qual é o tipo de trabalho que ela faz com os funcionários que, teoricamente, aí eu vou colocar entre aspas, não são deficientes? Qual é o trabalho que deve ser feito, ou se é feito algum trabalho nesse sentido? Porque a gente sempre escuta falar, para deficientes tem X% de vaga, mas como é que é feita essa interação? Qual é o tipo de trabalho que tem que ser feito com a empresa, com os outros funcionários, para essa aceitação? Obrigada, Zélia. Olha só, esse é um dos trabalhos que a Motivendas Consultoria vem fazendo ao longo dos anos para as empresas que querem fazer, né? Então, em relação às pessoas com deficiência, eu me reúno com essas pessoas, me reunia presencialmente, no mínimo uma vez por mês, né? E passava a manhã com elas, orientando-as, né? Postura, maneira de se apresentar, o currículo vitae, orientações, né? Porque elas têm que seguir o fluxo que qualquer pessoa segue na escolaridade para poder alçar voos maiores, né? Então, esse é o meu trabalho com as pessoas com deficiência. E as empresas que nos contratam, a gente faz a sensibilização e a conscientização, que são palestras, né, de um tempo maior, mas assim, com o teor semelhante ao que eu coloquei aqui para vocês, sabe? Do exercício dos funcionários da empresa olharem para aquela pessoa como pessoa. A gente tem que avaliar quais são as limitações e a gente não pode tirar assim conclusões, porque uma pessoa que tem um braço imobilizado, que às vezes usa esse braço numa tipoia, ela encontrou maneiras de se movimentar que uma outra não consegue, né? Então, eu normalmente, nos processos seletivos que eu realizo, eu sempre faço uma dinâmica. E a gente tem feito a dinâmica de grupo até virtualmente, tá? E qual é o objetivo, né? É que o RH, juntamente com o gestor que vai receber aquele profissional na sua equipe, ele possa visualizar os movimentos que a pessoa faz e poder fazer a sua escolha mais acertada, tá? Eu já fiz, quando eu coloquei aquelas empresas, eu já fiz sensibilização para inúmeras empresas, para a Capemisa, para a Merck, para o Wilson Sons, né? O que eu posso relatar é que quando a empresa faz a sensibilização, faz a conscientização, a acolhida é muito melhor. Porque, olha só, não é nada difícil, é que as pessoas temem. Elas acham que não pode falar pessoa com deficiência porque vai magoar. Ela não sabe se ela pega, sabe? Então, assim, são pergunta. Você quer ajuda? A pessoa vai dizer, olha, eu queria botar a mão no seu ombro, o cego, por exemplo. Porque ele não conhece o ambiente, então ele tem que ter uma diretriz, tá? Então, esse trabalho a gente realiza, que é de conscientizar e sensibilizar as empresas e de preparar as pessoas com deficiência. E as empresas que fizeram esse trabalho, a inclusão acontece de uma forma assim, muito tranquila, sabe? E uma outra coisa importante, no último trabalho que fizemos ano passado para o Wilson Sons, já tinham pessoas com deficiência na Wilson Sons trabalhando antes de fazer a conscientização. Então,
E as pessoas não sabiam que aqueles dois funcionam. Não sabiam porque, olha só, não tem que avisar para ninguém. Tem que ser comprovado com um laudo médico, como a gente comprova a escolaridade, comprova a residência, entendeu? A deficiência não é para ser vista, né? Então, o rapaz era hemofílico e tinha hemoartrose, né, enrijecimento das articulações, então ele mancava um pouco, e a moça era falcêmica, ela tinha anemia falciforme e a doença corroeu o quadril, ela tinha uma prótese de quadril. Só que, assim, as pessoas chamavam Margarete e Igor. E, normalmente, o que a gente fala é o PCD de marketing, e que, na verdade, é APCD, porque é a pessoa, APCD de recursos humanos, a gente, né, assim como a gente falava, né, porque antigamente era apelido, a gente brincava, hoje é bullying, né? Então, é o Magricela, é a Olívia Palito, é o Careca, né? Porque a gente não fala o nome, a gente não tem o hábito de chamar as pessoas identificando-as como um indivíduo, e sim por aquilo que a caracteriza, tá? Então, esse é o trabalho que a gente realiza. E quando existe essa conscientização, a inclusão acontece naturalmente. Obrigada. Respondi? Era só isso, Zélia, ou você pontuou uma outra coisa? Não, está perfeito, perfeito. Obrigada. Tácito, antes de você chamar os outros dois inscritos, eu peço brevidade na intervenção e na resposta, por conta do nosso horário. Ok? Ainda temos algumas coisinhas a concluir. Muito obrigado. Companheiro Joper, padrão. Então, Jussara, ao cumprimentá-la, vou prestar um rápido depoimento e apenas dizer a você que eu jamais pensei de me tornar uma pessoa com uma deficiência. E hoje, como sobrevivente urbana do Rio de Janeiro, tenho, com a total dignidade do meu caráter, a necessidade de dizer a todos de que ser deficiente como sou hoje, dos meus movimentos do braço direito, é um desafio muito grande, não para mim que tenho essa deficiência, mas para as pessoas com as quais eu lido. Porque muitas dessas pessoas olham para a minha cara com cara de piedade, quando eu não necessito da piedade delas. Eu posso muito bem superar as dificuldades que adquiri com o tiro que levei. E está entre nós a editora de meu livro, que sabe que a noite de lançamento deste livro foi o meu grande momento de vencer o desafio de poder autografar mais de 400 exemplares numa noite por mais de 2 horas com a mão direita, que destro era, destro continuo sendo, mesmo com a deficiência que superei. E encerro esse depoimento, Jussara, te dizendo que, como tijucano, tive a oportunidade de assistir os Jogos Olímpicos, e principalmente a abertura e a fechadura, e neguei, pensei os convites, passei adiante. Porém, a abertura dos Jogos Paralímpicos não abdiquei. E eu não era deficiente, então. Eu apenas pressentia a necessidade de entender o que se passaria naqueles Jogos. Sexta-feira agora, o Rotary da Tijuca vai plantar uma árvore no terreno fértil da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, como continua se chamando. E este gesto nosso do plantio desta árvore na APAI representam o nosso respeito por aqueles que já nascem com uma suposta deficiência e que são capazes de superá-la ao longo de sua vida. Muito obrigado pelo seu trabalho e pela sua palestra. E eu é que agradeço, não tenho nada a complementar, já te conhecia. Já te conhecia, né? Pelos seus livros, mas nunca tinha tido o prazer de estar com você. E eu agradeço as suas palavras e, se você me permitir, eu assino embaixo. Companheiro Ricardo Soichier. Boa tarde a todos. Excelente palestra. Aprendi muito com você, Jussara, hoje. E a gente reflete sobre o impacto que tem na sociedade o tratamento de um deficiente. E eu queria perguntar para os que estão mais envolvidos com a legislação, que o serviço, quando você faz um concurso público, existem cotas para deficientes. Só que a gente pensa em deficientes como você colocou, mas existem deficientes que são enquadrados, eu até anotei aqui,
no Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, em que ali se analisa determinados transtornos mentais que não inviabilizam as pessoas de trabalharem. Tipo um grau mais leve de autismo, que é o síndrome de Asperger, até um transtorno obsessivo-compulsivo que não impossibilita a pessoa de trabalhar. E a pergunta é como as empresas separam, ou como no serviço público, no exame de concurso público, tem uma cota lá, acho que de 5%, e mistura todo mundo, né? Quer dizer, na hora que essa pessoa passa, ela vai ser vista, não sei se pelo INSS, eu não sei como ela vai ser tratada separadamente. Mas há eu diria, uma mistura entre tipos de, entre aspas, incapacidades que não inviabilizam a pessoa de trabalhar. Elas têm alguma dificuldade para alguma coisa, vão trabalhar em tarefas específicas, mas não existe uma separação, aí vem a pergunta, entre o que a gente ouviu de você de falar do que é o deficiente e aqueles que são considerados deficientes também, porque tem leves transtornos mentais, como eu falei, o TOC ou a síndrome de Asperger, e que na hora de você ver uma cota única de empresas, não existe uma separação. Então, eu pergunto a você como é que é na realidade, como essas empresas operam essa separação de que todos são considerados deficientes, quando, na verdade, têm capacidade de trabalhar e exercer tarefas distintas. Olha, essa sua pergunta é maravilhosa e eu acho que eu vou, em função do tempo, né, para atender o Gustavo Creton, mas eu me coloco super à disposição para a gente continuar depois, tá? No que você quiser. O que eu posso responder concretamente, tá? No concurso público, quando qualquer pessoa se candidata como pessoa com deficiência, ela encaminha toda a documentação dela antes do concurso, tá? E aquela documentação será examinada à luz da lei de cotas. E hoje, acrescentando que a lei de cotas tem 29 anos, a gente já chegou na Lei Brasileira de Inclusão, que amplia, tá? Porque a lei de cotas iniciou com deficiência física e hoje a Lei Brasileira de Inclusão já chega a todo e qualquer tipo de deficiência, inclusive a intelectual e a mental. Tá? Então, se aquela pessoa que se candidatou, se a documentação dela é pertinente ao que prevê a lei, ela vai fazer a prova. Ela precisará ser aprovada, certo? E sendo aprovada, ela vai ser alocada. Como acontece no concurso público, eu não tenho experiência para lhe falar, porque eu já estive no concurso público, mas lá no passado. Então, eu não saberia dizer como que é feito. Conheço pessoas concursadas e que estão trabalhando tranquilamente nas suas devidas áreas, tá? O que eu posso responder para você é na empresa. Olha só, a empresa, ela abre um processo. Agora mesmo eu realizei um processo para a área de TI e que concorreu um rapaz autista. E foi um dos melhores candidatos. Entendeu? Porque a empresa sabe que ele é autista, entende que ele requer, né, alguns cuidados, principalmente o que é forte na síndrome é a dificuldade da interação com pessoas. E aí, olha só o que acontece nesse momento de pandemia, de home office. É o melhor dos mundos para o autista, porque ele vai trabalhar em casa, entendeu? Ele não vai ter que interagir. Então, por isso que a questão da mudança, aquilo que parece que é um desastre, pode ser o sucesso para outra pessoa, né? Então, assim, eu posso te dar assim, tranquilidade. As empresas, pelo menos as empresas para as quais eu trabalho, elas escolhem a pessoa que tem o melhor perfil para aquela vaga e identifica qual é a deficiência que tem para poder adequar, tá, às condições do ambiente. Então, as pessoas estão sendo olhadas como pessoas, tá? E respeitada a sua deficiência. Eu já encaminhei esquizofrênico, só para você saber. Eu já encaminhei várias pessoas com deficiência mental. E intelectual também. Então, mas precisa desse trabalho, entendeu? De conscientização, de conversar, porque as pessoas têm medo, né?
quando a gente fala da deficiência mental, e você citou basicamente os transtornos, né? As pessoas têm medo de que vai surtar, como se nós outros nunca surtamos, entendeu? Então, é o receio, por isso que é a questão do olhar, de lidar, é o preconceito. São as informações que a gente tem, o que uma pessoa daquele jeito pode ocasionar, e que não necessariamente é assim. Respondi a sua pergunta? Perfeito, muito obrigado. Mas eu fico à disposição para o que vocês precisarem. Se você puder colocar na tela os seus contatos, eu não sei se é possível, ou depois o Rotary distribui, mas eu gostaria depois. Ok. Obrigado pelas perguntas, pela interação. Tácito, podemos... primeiro, antes até de colocar o... Jussara, você quer fazer mais um minutinho aí de encerramento das suas palavras ou podemos seguir? Olha, só mesmo dizer de novo, gratidão sempre, tá? É uma oportunidade muito grande. Meu objetivo de vida é ser útil e vocês me permitiram alcançar esse objetivo. E fecho dizendo que estejamos prontos para atuar em prol da humanidade. Assim seja. Penso muito assim também. Tácito, podemos colocar o certificado da nossa palestrante? O virtual, né? Me dê só um minutinho, presidente. Pois não. Hoje encerra-se o nosso ciclo de outubro, e outubro também é um mês comemorativo do Outubro Rosa. Mal dá para ver, mas eu estou aqui com o meu lacinho do Outubro Rosa. No meu lacinho. Mês que vem também, para os homens, é um mês importante dessa conscientização. Quero, enquanto o Tácito ainda tá colocando, à vontade, viu, Tácito? Já está no ponto. Semana que vem será o governador Henrique que falará para nós sobre a APAR, a Associação Patrulha Jovem do Rio. Então, por favor, Tácito. Mais uma vez, Jussara, muito obrigado. Esse é o seu certificado virtual e farei o encaminhamento devido por e-mail e por zap, e o físico depois combinamos uma maneira de fazer chegar às suas mãos. Muito obrigado pela sua... mais uma vez. E nós que agradecemos. Obrigado pela sua disponibilidade e de interagir conosco sobre esse tema. Quero, antes de dar encerramento e pedir que a companheira Zélia faça a estatística, passar a palavra à governadora assistente, a minha querida Isa, a minha não, a nossa, senão eu seria... Estou pegando você só para mim, Isa. A nossa querida Isa, e que tem a palavra em nome da governadora Cassima, por favor. Boa tarde, Creton, boa tarde a todos. Vou procurar ser bem rapidinho, por causa da adiantada. Bom, primeiro eu só gostaria de parabenizar a Jussara pela excelente palestra, Jussara, um tema que eu acho que a gente teria a tarde inteira para debater aqui sem ver a hora passar, mas muito bem falado, parabéns. E dar as boas-vindas a Elisena, em nome da governadoria, parabéns, Creton, Juca, pelos resgates muito bem feitos. E são duas pessoas que não poderiam estar fora do Rotary, e vocês colocaram no Tijuca, que é um clube que vai valer eles, bom para valer. Mas eu gostaria de convidar todos os companheiros para a nossa conferência distrital do período anterior, período 2019-2020, do governador João Trigo, que vai ser realizada agora sexta e sábado online, né, por Zoom. Os convites estão com todos os links do Zoom, YouTube, Facebook,
Então, queria convidar todos os companheiros que participassem da nossa conferência, que é o fechamento do período passado. Nos grupos já vão ter os convites. Presidente? Então, você fechou o microfone. Congelou, né? Oi? Não, é porque está tocando aqui meu celular. Eu faço a reunião pelo celular. De vez em quando vem uma ligação cruzada aí e é danado. Mas agradeço, então, a Isa por essa lembrança. Também ao Joper pelo plantio da árvore na próxima sexta-feira. É bom porque aí eu não fico monopolizando muito a reunião, senão eu vou dar alguns recados, outros vou esquecer. É bom mesmo vocês estarem fazendo esse trabalho que, na verdade, é uma comunhão. Zélia, você tem a estatística da reunião e o Tácito tem um filme para nos apresentar sobre a Abrol. Não é um filme, não. É só um convite. Ah, é? É. Ah, eu pensei que fosse filme, Tácito. Não. Então apresenta o convite e, enquanto isso, a Zélia já vai separando para fazer a estatística da reunião, por favor. Obrigado, presidente Creton, todos os companheiros presentes, visitantes, convidados. A Abrol, que é a Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, tem aonde convidar para a nossa solenidade de instalação, que será no próximo dia 5 de novembro, quinta-feira, às 17 horas, pelo Zoom. E o link vai ser divulgado para que os companheiros possam participar. Nós temos presente na nossa reunião o presidente da Abrol Rio de Janeiro, que é o companheiro Joper Padrão, e vários companheiros nossos aqui também fazem parte dessa associação. E será uma honra para nós o comparecimento de todos vocês. E aproveitando também o ensejo, já que nós estamos falando do nosso companheiro Joper, e presente também a nossa reunião com muita honra, o companheiro Manuel Pinto, do Rotary Club Mercado São Sebastião, nós teremos hoje também, à noite, às 19 horas, uma palestra sobre recursos hídricos na ADESG. A ADESG, que o Manuel Pinto faz parte da coordenação, e o nosso companheiro Joper, que é um adesguiano também, fará uma palestra hoje sobre recursos hídricos, tema esse que é inerente hoje a um dos principais temas de Rotary também. Obrigado, presidente, pelo espaço. Não tem que agradecer, não. É isso mesmo, o espaço é nosso. Zélia, tá no ponto? Vou no ponto. Então, é contigo. Então, vamos lá. Obrigada, Creton. Bom estar aqui de volta com vocês depois dessas 2 semanas que eu me afastei. Encontrar com todos vocês é muito gostoso. E parabenizar mais uma vez a Elisena. Adorei ter você aqui no grupo com a gente, no Bom para Valer. Eu sei que você tem uma história de Rotary, mas isso é muito legal ter você com a gente. Jussara, mais uma vez, obrigada aí pela sua palestra, pela aceitação do convite. Foi muito esclarecedora e reflexiva. Isso é muito legal. Joper, fiquei muito emocionada com o seu depoimento, porque, como editora, eu fui testemunha ocular da sua superação e da sua alegria e da alegria dos fisioterapeutas no dia do seu lançamento. Foi muito bonito, fiquei emocionada aqui. Bom, estiveram conosco 38 participantes nessa nossa tarde de reunião, entre os presentes, nossos companheiros Abraão Nascimento, Alcides Vieira, presidente do Rotary Petrópolis, e sua esposa Sônia, Ana Lúcia, do Rotary Rio Comprido, bem-vindo, nosso governador, Carlos Evaristo, Porto Maravilha, Érica Roriz, do Rotary Clube da Paulo de Frontin, Fernando Antônio Quintela, que está sempre vindo de Roraima para cá, nosso associado honorário, Isa Cristina, dispensa apresentações, Liz e Lia, do Rotary Clube da Glória, Manuel Pinto, Rotary Mercado São Sebastião, Ciomara Castro, da Rotary
de Caçapava, Jequitibá, Tânia Gomes, Vera Rotary Clube Jardinópolis, Adriane, frequentadora do Rotary Clube Barbacena, convidada pelo Joper, Charles Borges, companheiro Faião, Conceição Gabriela, convidada do Joper Padrão, Edna Gabriela Ferreira, convidada do Joper também, Independente Auditores, que eu não sei o nome, só estava assim como apresentador, a apresentação, José Antônio, Selma Castejão, Vânia Coutinho, Ioti e Zuleide. A todos vocês, nosso muito obrigada e o agradecimento por prestigiar a nossa reunião do Rotary da Tijuca. Cretão, é com você de novo. Eu peço a todos que os não citados, por conta disso, somos novos em Rotary. Eu, a Zélia e tantos outros do Rotary Clube da Tijuca, somos novos mesmo em Rotary. E por conta disso, alguns companheiros que não conhecemos pessoalmente, e por essa interação em reuniões virtuais somos muitos do que normalmente acontece nas reuniões presenciais. E aí, se houve algum esquecimento, a gente pede desculpa. Estamos encerrando a nossa reunião, pedindo ao companheiro Tácito que apresente, faça tocar o nosso sino e apresente o nosso pavilhão para o encerramento oficial. Então, oficialmente está encerrada a nossa reunião, são 2 horas e 2 minutos, nos estendemos um pouco mais por